Podemos iniciar. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas para esse momento de formação promovido pelo NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas do Campus Erechim, do IFRS, que faz parte do projeto de extensão Promoção de Ações Inclusivas através de Jogos Analógicos, Educativos e Acessíveis. Meu nome é Leonora, eu faço parte da equipe do Núcleo. Eu farei uma breve descrição minha e, na sequência, eu passo a palavra para a Juliana. Então, eu tenho o cabelo escuro, ele está preso, estou usando um casaco preto e estou na minha casa, com fundo a parede, uma parede amarelo. Eu passo, então, a palavra para a Juliana agora, para fazer uma descrição também. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana Carla Giroto. Atualmente coordeno o NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do Campus Erechim. Vou me descrever, fazer uma breve descrição também. Eu tenho a pele clara, os cabelos claros também, estão presos, estou com uma camiseta preta, um casaco laranja e também estou no ambiente na minha casa, que aparece um armário com portas brancas. E quero dizer que é uma honra para nós, um prazer receber o professor Danner e também desenvolver e organizar essa atividade. Eu vou descrever um pouquinho o ambiente, né, a sala virtual também. Então, é importante descrever que estão aparecendo, então, 4 telas. Uma em que eu apareço, uma que aparece o professor Danner, uma que aparece a Silvia, que é intérprete de Libras, e a Rosiane Cardoso também está com a tela aberta, aparecendo, e ela está representando a 15ª Coordenadoria, nossa parceira, e nessa atividade também. Nesse ambiente virtual, nós temos um espaço que o professor Danner vai estar projetando algumas imagens, e também temos um espaço como bate-papo, em que as pessoas vão escrever o registro das atividades e das perguntas. Então, nós queremos agradecer muito a Rosiane, representando a 15ª Coordenadoria, por essa parceria, né, nesse evento, nessa atividade. Muito obrigada pelo apoio, Rosiane, pela participação de vocês também. Queremos agradecer a presença da Liliane Teixeira da Silveira, também representando a 13ª Coordenadoria de Bagé, e a Nilda Clair de Souza Bim, representando a 17ª Coordenadoria de Educação de Santa Rosa. Então, todas são assessoras de atendimento educacional especializado, e para nós é uma honra contar com a presença de vocês, com a participação de vocês nessa atividade, né? E o Instituto Federal Campus Erechim é parceiro, né, da Coordenadoria de Educação aqui da região de Erechim, em várias atividades, né, Rosane? Nós tivemos esse privilégio de poder contar com a participação de vocês, e para nós é uma oportunidade ótima para a gente fazer trocas, né, dialogar. Então, muito bom a gente poder fazer, né, esses momentos, né, que nos aproxima, né, nessa situação de distanciamento social. Bom, pessoal, então, nós também queremos agradecer às intérpretes de Libras que estão aqui presentes nessa atividade, que deixam o nosso evento também mais acessível, a Silvia, que é intérprete do Campus Erechim, e a Loreni. Então, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês e pela disponibilidade, então, em estar nos auxiliando, né, nesse evento. Então, hoje, pessoal, nós vamos iniciar a atividade com o professor Danner. A gente tem a honra de receber o professor Danner Silva Martins, do IFRS Campus Rio Grande. O professor Danner ele vai falar um pouquinho da sua experiência, das suas vivências, né?
E a palestra, a atividade tem como tema a inclusão escolar a partir da experiência de alunos cegos na escola regular. A gente só quer pedir, então, a todos e todas, como se trata de um evento virtual, se houver algum problema na conexão, nós solicitamos que vocês permaneçam na sala, né? Pode acontecer de ter alguma queda, né? Então, permaneçam que a gente vai retornando aos poucos, tá? E dentro do possível também, se vocês puderem manter nesse momento a tela e o microfone desligados, depois a gente abre para perguntas. Quem quiser também fazer os registros das perguntas no chat também, fique bem à vontade. Professor Danner, então passamos a palavra para você e desde já agradecemos pela sua participação, pela disponibilidade, né, para proporcionar esse momento de troca, né, que a gente então está iniciando. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Juliana, ao pessoal do NAPNE, né, de Erechim, que me fizeram esse convite, né, e agradecer a todos que estão participando aqui, né, é uma tarde de troca, né. Eu vim aqui para a gente falar sobre a experiência, de como é a inclusão de alunos com deficiência dentro da escola regular, tá certo? Vou me descrever aqui rapidamente. Eu sou moreno, pele clara, cabelos pretos, eram pretos, né? Estão ficando grisalhos com o passar do tempo, né? E estou vestindo uma camisa preta, uso óculos e estou no ambiente do meu escritório, na minha casa, com umas paredes de pedra atrás. É nesse local que eu venho conversar com vocês, tá certo? É deste local que nós vamos conversar. Então, assim, ó, eu quiser interromper a minha fala, né, não tem problema nenhum, é só abrir o microfone, a gente conversa. Eu acho que é um bate-papo, mesmo à distância, eu pretendo que seja um bate-papo, né, que a gente possa trocar bastante experiências, né, que isso é que engrandece, né, o ser professor. Então preparei aqui uma apresentação para que a gente vá conversando. Está carregando aí. Deixa eu começar, então. Nós vamos falar, né, sobre a inclusão escolar a partir da experiência de alunos cegos na escola regular. Gente, e qual é o... Eu venho conversar com vocês hoje e a minha ideia é trazer, né, o meu lugar de fala. De onde eu falo. Um pouquinho que não está passando. O slide simplesmente travou. Simplesmente parou o meu slide. Enquanto eu me acerto com o meu slide aqui, eu vou conversando. Bom, olha aqui, ó, eu sou de Rio Grande, sou do campus Rio Grande e me formei em matemática no século passado, em 1999. E no início da minha trajetória acadêmica, né, profissional, desculpa, eu trabalhava em escola particular, né? Eu era professor de cursinhos. Trabalhava nos cursinhos aqui da cidade. À época o vestibular era muito concorrido aqui para a nossa universidade, para a FURG. Então existiam vários cursinhos e eu trabalhava nesses cursinhos. E sempre trabalhando com escola particular, sempre com a iniciativa privada. E até que em 2000, eu vou passando assim mesmo, já que ele não quer apresentar. Em 2006, né, abriu uma escola nova aqui na minha cidade,
e tivemos aquela primeira reunião, né, de início do ano, primeira reunião. Fizemos uma reunião, nunca me esqueço, um sábado à tarde, as aulas iniciariam na segunda-feira, e terminou a reunião, a coordenadora pedagógica, no final da reunião, me chamou. Era uma escola de ensino médio, me chama e diz assim: Daniel, tu sabia que tu tem uma aluna cega no primeiro ano? E eu, prontamente, eu digo: tá, como assim, uma aluna cega? Sim, nós temos uma aluna cega, né, no primeiro ano. Eu digo: tá, mas espera aí, a gente acabou de sair de uma reunião, ninguém falou nada na reunião, agora tu me diz isso, que tem uma aluna cega, e como é que eu vou explicar gráficos? Né? Como é que eu vou ensinar geometria? Eu nunca tinha conversado com uma pessoa cega até então. Eu não conhecia nenhum cego da cidade, eu nunca tinha dado aula para cego, tampouco tinha recebido qualquer formação na minha graduação, que foi excelente, eu me graduei aqui na FURG, né? Muito boa a universidade, só que na área da educação especial a gente não tinha nenhuma cadeira, né, de graduação onde eu pudesse tirar essas dúvidas, né? Eu nunca tive isso. E não conhecia também nenhuma pessoa cega. Bom, dito isso, fui para casa e tipo, cara, e agora? Eu tenho que dar aula para uma pessoa cega na segunda-feira, e como é que eu vou fazer? Eu dava a primeira aula às 8 da manhã. Eu fiquei apavorado, fui para a internet na época, não era em 2006, por incrível que pareça, não era a facilidade e a riqueza que nós temos hoje de materiais na internet. Tinham pesquisas na área, mas não eram o que nós temos hoje, né? Eram escassas, né? Hoje ainda são escassas, mas naquela época eram mais escassas ainda. E eu fui segunda-feira para a aula, e a única coisa que eu sabia é que eu precisava falar tudo que eu colocasse no quadro, e que eu conseguia aprender. E tudo que eu escrevia no quadro, eu ia falando para a pessoa cega. E eu tenho não sei se é uma virtude ou é um defeito, eu gosto muito de perguntar, né, se o aluno está aprendendo ou não, e até para tirar essa barreira. E eu tenho muita curiosidade para saber como o aluno aprende, se está aprendendo, qual é o jeito mais fácil, né, que o aluno aprende, seja ele com deficiência ou sem deficiência, né? E eu perguntava para ela, Lediane, o nome dela, Lediane, como é que tu aprendeu geometria? Né? Já no primeiro dia, como é que tu aprendeu gráfico? Aí as respostas eram assim: Daniel, eu sou cega, a professora disse que eu não preciso aprender gráfico. E eu, como assim tu não precisa aprender gráfico? Isso está no programa de matemática, né? As pessoas precisam aprender gráfico. Na hora que tu for fazer um vestibular, por exemplo, não vai ter gráfico na tua prova de vestibular? Aí ela, não sei. Eu não sei. Eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Ou seja, eu caí de paraquedas. Por isso que eu coloquei uma foto aí de um cara caindo de paraquedas. Foi assim que eu caí, sem saber nada, e com muita vontade de perguntar e muita vontade de aprender, né? Muita vontade de aprender. E a deficiência visual, né, ela aqui na minha cidade, nós temos uma escola especial, né? Nós temos a escola José Álvares de Azevedo. É essa escola que eu estou mostrando aqui para vocês, Escola de Educação Especial José Álvares de Azevedo. Ela recebe esse nome, foi José Álvares de Azevedo, foi o primeiro brasileiro que aprendeu Braille. Né? Foi o primeiro brasileiro que aprendeu Braille, lá na França ainda. Então ela recebe o nome desse ilustre brasileiro. E eu fui nessa escola especial procurar entender como é que o cego aprende. Como é que o cego aprende matemática? Como é que o cego aprende geometria? E fui muito bem recebido na escola especial, né? Só que eu tinha um pequeno problema. As perguntas que eu levava para as professoras da escola, elas não conseguiam me ajudar. Por quê? Porque eu levava perguntas de ensino médio. Como é que eu ou ensino fundamental, as séries finais? Como é que se ensina geometria? Como é que eu represento um triângulo? Como é que eu falo sobre geometria espacial?
Como é que eu falo sobre gráficos? E elas me diziam, Danner, a gente não trabalha com isso aqui, porque a escola, essa escola especial, ela trabalha com as séries iniciais, com alfabetização em braille, né, com atendimento educacional especializado para as crianças que estão na escola municipal, que não possuem uma sala de recursos, eles vão ter o AEE dentro da escola José Álvares de Azevedo. Mas elas não trabalham especificamente com matemática, né? Só que, o que acontecia? Elas me falavam quem poderia me ajudar, e eu ia atrás. Por exemplo, para matemática, eles me indicaram o professor Adilson Corlassoli. Ele é um professor cego de matemática, é o único professor cego de matemática do Rio Grande do Sul. Né? Eles me deram o telefone dele, e eu liguei para ele, perguntei, olha, professora, eu sou o professor Danner, aqui de Rio Grande, e eu preciso saber. E foram várias as trocas de telefonema, né, com dúvidas, com questionamentos, e ele me indicava outros professores que podiam me ajudar, e eu ia atrás. E o que aconteceu? Né? Eu fui aprendendo, fui indo atrás disso, e o que aconteceu foi o seguinte. Aqui, a nossa cidade de Rio Grande é uma cidade muito pequena, né? E é uma cidade muito pequena, tem 200 mil habitantes aproximadamente. E a escola de cegos é o ponto de encontro dos cegos da cidade, né? Que são em torno de 150 que chegam na escola, né? Com certeza existem mais cegos que não procuram a escola. Que procuram a escola em torno de 150. Determinado cursinho que ensinava matemática para cegos. Para minha surpresa, a cada semestre que passava, apareciam mais cegos nas turmas dos cursinhos que eu dava aula. Todas as turmas que eu dava aula no cursinho, tinha um cego, tinha dois, e os cegos começaram a me procurar. Né? E eu comecei a fazer experimentações. Né? Não sabia como ensinar, eu comecei a experimentar. Né? Ó, aqui eu trouxe fotos para representar para vocês aqui, ó, lá no início. Eu representava os triângulos lá com cola colorida e o braille, ó. E os números, as variáveis em braille. Para geometria espacial, usava bolinha de isopor e palitinho de churrasco. Né? E ia experienciando, ia fazendo experiências com cegos, marcava atendimentos fora do meu horário de aula, né, que é para poder fazer isso, para poder ajudar, porque é fundamental para o aluno cego o tato. Então, o professor tem que ter no meu entendimento, tem que ter esse momento com o aluno para que possa haver essa troca, para ver até para tu entender, tu ver se o aluno está entendendo ou não. E assim eu fui indo, né? Fui seguindo nessa área. E uma coisa que me chamava a atenção, eu comecei a perceber que os alunos que chegavam no cursinho, eles chegavam com uma série como eu falei para vocês, eu perguntava muito, né? E comecei a entender sobre Braille e comecei a perguntar para eles, vem cá, como é que tu escreve 2 elevado a x, por exemplo, quando eu estou resolvendo uma equação exponencial? E eles me falavam, Danner, eu escrevo 2 eleve a x. Puxa vida, mas não é possível, né? Como tu vai escrever, o Braille já é demorado, se tu vai escrever ainda o sinal, vai ficar mais demorado ainda. E essas coisas eu comecei a ficar, né, com várias questões. E decidi partir para pesquisa mesmo, pesquisa acadêmica. Voltei para a escola, né, voltei para a universidade, aí fui fazer pesquisa, fiz mestrado e o doutorado com a temática da educação, o ensino de matemática para cegos. Né? E nessas pesquisas, o que aconteceu? Eu tive
a oportunidade de conversar com professores cegos de AEE. Existem professores que são cegos e trabalham com atendimento educacional especializado. Professores de matemática, meus colegas aqui de Rio Grande, professores de AE da escola pública. E a partir dessas demandas dos professores de AE e dos professores de matemática, né, eu ofereci uma oficina de capacitação para professores de matemática e professores de AE para trabalhar com cegos. Tá? Trabalhei também, tive a oportunidade de entrevistar alunos cegos, medalhistas do OBMEP, né, no Brasil inteiro, desde 2005 até 2017. Nós tivemos 8 medalhistas cegos. Eu conversei com os 8, procurando entender qual foi o diferencial que fez com que eles aprendessem a disciplina. O que aconteceu na vida deles que oportunizou esse aprendizado? E, né, os cegos aqui de Rio Grande, né, que chegaram na graduação. Porque aqui em Rio Grande eu fiz uma pesquisa na FURG. A FURG tem mais de 50 anos. E teve uma aluna cega na década de 70, que se formou em pedagogia no final da década de 70. E depois, a próxima aluna cega que estudou na FURG foi a minha aluna, essa lá de 2006. De direito em 2010. Assim, ó, houve um hiato de que eles aprenderam matemática. O que houve de diferente na vida deles? Eles conseguiram aprender matemática. E concomitante. Daniela, acho que deu uma falhadinha não sei se deu alguma falha na internet, também fechou a tua câmera agora. Tá, e agora? Agora nós estamos te ouvindo. Antes falhou um pouco a tua voz. E a câmera acho que fechou também. Agora tá abrindo. Agora abriu, né? Isso, abriu. Uhum. E eu perdi um pouco também da fala, porque daí trancou a fala. Foi a minha internet aqui que deu algum galho. Daniel, vou dar uma sugestão, quem sabe fecha a transmissão da câmera de imagem e deixa só o microfone, ele está cortando o som. Eu estou falando das pesquisas aqui, né? Falhou um pouquinho de novo, Daniela, agora voltou a tua voz. Agora nós conseguimos te ouvir um pouco. Isso, acho que continua a fala, vamos ver. Acho que deixa eu ver. Daniela, não estamos te ouvindo agora, tá? Agora a voz sumiu mesmo. Vamos um minutinho. Essa questão da conexão, né? Às vezes ela fica oscilando. Oi, agora sim? Oi, agora estamos te ouvindo. Agora sim. Uhum. Agora sim. Aí eu deixo a minha câmera fechada, é isso? Isso, senão fica melhor na transmissão do áudio. Tá. Tá perfeito. Eu acho que caiu de novo. Agora nós te ouvimos. Vocês né? estão ouvindo? Sim, agora estamos te ouvindo. Tá. Sim.
O que ficou perdido foi aonde? Foi nesse slide aqui da pesquisa, né? Quando você estava falando dos alunos cegos medalhistas da UBMEP, depois começou a falhar. Tá. Então, assim, ó, desde 2015, desde 2005, desculpa, nós tivemos 8 medalhistas cegos no Brasil inteiro, tá? Destes 8, eles fizeram prova em braille, né? Prova adaptada que a UBMEP oferece, e foram medalhistas, alguns medalhistas de ouro, outros medalhistas de prata. Eu conversei dos 8, eu conversei com 7 deles e procurei entender como que eles aprenderam matemática e houve que eles aprenderam essa disciplina. E conversei também com os cegos aqui da minha cidade, né? Que conseguiram chegar na graduação. E aqui em Rio Grande, eu tive a oportunidade de conversar na FURG. A FURG é uma universidade que tem mais de 50 anos. E desde a sua inauguração, nós tivemos uma cega que estudou na FURG no ano de 1900, se formou em 1979. E a próxima pessoa cega que entrou na universidade foi a minha aluna, essa de 2006, que ela entrou em 2010 para o curso de Direito. Tá? Então, assim, ó, nós tivemos um hiato de 40 anos, né, quase 40 anos, sem ter nenhum cego estudando na universidade pública. Né? Então, eu queria entender o que houve na vida desses alunos para que conseguissem êxito. Desde então, né, eu entrei no IFE em 2011, 2010, atendimento educacional especializado para os alunos da escola e para os alunos do município, tá? E esses alunos nós atendemos desde 2011 e quem atende esses alunos, quem me ajuda nesse atendimento são os alunos do curso de integrado do curso IFRS. São adolescentes para os colegas cegos, tá? Os alunos cegos da escola. Então, esse projeto... Então, a partir dessas experiências todas, é que vem a minha fala, tá? Minha fala de quem é um apaixonado pela inclusão de cegos na escola regular. E uma coisa que eu quero destacar aqui, né? Porque talvez quem não seja acostumado com o assunto fique pensando, ele está falando a gente fala muita coisa de deficiência visual, né? A gente fala deficiência, mas duas tem, assim, grosseiramente, eu não estou entrando em questões médicas aqui, ou o aluno é baixa visão, ou ele é cego. Danner, tua voz sumiu novamente. Se o aluno possui baixa visão, Oi, Danner, não estamos te ouvindo. Agora deu mais uma falhada também. Oi, Danner, está nos ouvindo? Pessoal, só uns minutinhos, deve estar oscilando a internet. Vamos só aguardar uns minutos que o professor já consegue restabelecer o áudio. Conexão.
É uma opção, Dani, se você quiser tentar sair e retornar. E nós aguardamos uns minutinhos. Enquanto isso, querendo agradecer, Juliana, essa oportunidade, porque dentro da área da matemática a gente tem tanta defasagem no sentido de criar essas situações de aprendizagem, né? Então, o Danner está vindo trazer uma luz bem grande para esse caminho, né? Porque enquanto professores, a angústia é comum, o susto é o mesmo, né? Bem o que ele está trazendo na fala, mas essa mobilização de buscar os apoios, eu acho que faz toda a diferença, né? Bem feliz de perceber que na nossa plateia aqui a gente tem gestores de algumas escolas nossas da rede, né? E isso mostra o quanto é importante o envolvimento de todos nesse processo. Acho que é um tempo da gente ter esperanças. Com certeza, Rosane. Acaba sendo geral dos professores, né, dos gestores também, né, forma, né, e fazer essas trocas de experiências, elas acabam possibilitando que a gente, né, construa esse caminho juntos, né, então, e para a gente também perceber que não estamos sozinhos, né. Exato, exato, porque são muitos caminhos, né, e quando a gente busca auxílio, acho que o coletivo faz a diferença. Sim. Né? O foco, acho que de buscar, não ficarmos no isolamento com a angústia dentro da escola, mas de sair para a rua e buscar ajuda, perguntar, né? Muitos desafios passam no invisível e são muito visíveis, só que as pessoas não sabem muito a quem pedir o socorro, né? No entanto, é isso, a gente junta redes, a gente vai atrás, né? Nós temos alunos no ensino médio, são um grande desafio para nós, principalmente a área da matemática, motivo de muita angústia, muita ansiedade, no sentido de oferecer para eles melhores condições de aprendizagem. Vendo ali todo aquele material, eu já fiquei cheia de ânimo, porque é bem isso, né? Às vezes, na rede, a gente constrói material numa escola, numa área, e esse material é provocado, a questão de texturas, ser enviado para uma escola onde tem a demanda de cegos, que não conseguem dar conta da produção de materiais, né? E é bem isso, a gente não tem pronto, a gente tem que construir. E eu creio ali que o Danner trouxe bastante elemento, assim, para reavivar. Fica muitas vezes, né, Juliana, numa anotação, mas esquecido na gaveta. Então, esses momentos que a gente está tendo aqui é muito propício para buscar essas coisinhas, né, e principalmente para a gente se enxergar enquanto parceiros, né. Com certeza, Rosane. Nós temos... Tem muita experiência, né, acontecendo, né, para que a gente consiga aprender uns com os outros, né, então... Ele trouxe essa outra oportunidade da gente perceber que as distâncias podem ser reduzidas, minimizadas com a tecnologia, né? É verdade. A palavra volta para ti, Danner. Olá. Acho que agora vai tá caindo todo dia hoje, toda hora. Faz parte. Isso acontece. Desculpe, gente, mas vamos lá, vamos tentar. Aí, como eu estava falando, hein? Vou desligar aqui meu microfone. Todos ouvem agora? Tá tudo ok? Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Então, assim, ó, o importante é a gente diferenciar o que o aluno com baixa visão precisa. Ele precisa lupas, nós temos lupas hoje no celular, tem aplicativos de celular que o aluno pode instalar uma lupa eletrônica, lupas manuais, o professor mesmo pode fazer o material ampliado, então vai depender da característica de cada aluno, tá certo? O aluno cego, para perceber o mundo, ele já vai ter vão ser outros recursos, principalmente o Braille, né? E os leitores de tela, o DOSVox, o JAWS, existem vários leitores de tela.
O que é o leitor de tela? Ele vai ler o que aparece na tela do computador. Então, é muito comum o aluno cego usar os leitores de tela, e tu pega um material, por exemplo, de matemática dá um pouquinho mais de trabalho, porque o material para ser lido no leitor de telas, ele precisa estar no formato TXT. Alguns leitores de tela leem PDF, até o próprio Acrobat tem uma ferramenta de leitura, Word também tem, tá? Mas isso vai depender muito do aluno, né? O que o aluno está acostumado, tá certo? Então, o Braille é o fundamental, principalmente para matemática. A gente precisa, né, como professores de matemática, física, biologia, nós precisamos de materiais táteis. Né? O material tátil é fundamental para o ensino de matemática para alunos cegos, certo? Então, nesse segundo, agora eu vou fazer um breve histórico, tá, do surgimento da educação especial, né? A educação especial, o primeiro instituto, né, preocupado com a educação de cegos, fundado na França em 1789, tá? Que era um instituto onde não existia o Braille ainda, e o que se fazia naquela época? As letras eram feitas em relevo. Os livros, né, e os materiais eram feitos em relevo, com letra cursiva, como a gente está acostumado. Em 1819, um oficial do Exército tinha criado, alguns anos antes, um método de escrita para que os soldados se comunicassem durante a guerra. Tá? Só que o desânimo dele, esse método não vingou entre os soldados. Ele pegou esse método de escrita, que eram letras em relevo, e levou para a escola de cegos, para ver se tinha alguma serventia. E quem esse método, que inicialmente eram 12 pontos em relevo, para representar todo o alfabeto, e o Braille ele conseguiu fazer o quê? Reduzir os 12 pontos para 6. Tá? São 6 pontos. E aí surgiu, né, o Braille, o código Braille. Tá certo? No Brasil, né, o ponto inicial foi em 1854, com Dom Pedro II, que criou o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, Instituto Benjamin Constant, tá? O IBC no Rio de Janeiro, que ele é a referência nacional, né, do ensino para cegos no Brasil até hoje. Tá? E aqui cabe salientar, até hoje, gente, se nós funcionou muito bem. Nós recebemos o aluno cego no IFE. Nós temos alunos cegos no IFE hoje em dia. Nós pegamos os documentos deles, a matrícula desse aluno cego, enviamos um e-mail para o Instituto Benjamin Constant solicitando material adaptado, material tátil adaptado, e o material foi recebido no NAPNE, Campus Rio Grande. Nós temos todo o material de biologia para os cegos, toda matemática a gente faz aqui, a tabela periódica veio em Braille, tudo veio do Instituto Benjamin Constant adaptado. Tá? Basta mandar os dados do aluno, a matrícula direitinho, mandam todo o material. Tá certo? Então, o IBC ainda é a escola de referência, né, de ensino de cegos no Brasil. Bom, e o que mudou, né, a educação especial, né, a educação especial era feita assim, né, em 94, a educação especial ela era de que maneira? Os alunos, por exemplo, aqueles professores que eu falei, que eu entrevistei lá no início, que eram professores cegos de AEE, eram professores que estudavam na antiga escola segregada. E como era essa escola segregada? A escola segregada, o aluno cego ia para a escola, né, muitos deles moravam na escola e só iam para casa nos finais de semana. Uma semana na escola de cegos, né, principalmente em regiões distantes, porque não tinham tantas escolas especializadas. Nos finais de semana ou nas férias eles voltavam para casa. E nessa conversa que eu tive com eles, o que ficou me chamou muito a atenção? Em 94, principalmente a partir da Declaração de Salamanca,
as escolas regulares passaram a receber os alunos com deficiência. Só que não foi feita nenhuma transição, né? Foi meio a galope, assim. E o que aconteceu? Muitas das metodologias, isso falado pelos professores, né, cegos de AE, muitas dessas metodologias que se estudavam, os alunos aprendiam na escola especial, elas ficaram lá. Nós, como professores da escola regular, fomos na escola especial para aprender como se ensinava matemática, como que os cegos aprendiam matemática, aprendiam biologia, ficou para trás. Então, essa busca pelas instituições especializadas é fundamental. São eles que vão nos ajudar a entender o nosso aluno cego, a entender como que eles aprendem. Eles são fundamentais. E o que eu estava falando do sistema Braille, o que é o sistema Braille? Uma célula com 6 pontos. E são convencionados. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Numeração convencionada dos pontos. E aqui é o meu sistema Braille, ó, do alfabeto em Braille, alguns códigos. Tá, ó. No ponto 1 está saliente a letra A, o ponto 2 é a letra B, o ponto 1 e 2 é a letra B, o ponto 1 e 4 é a letra C e assim por diante. Existe uma lógica, né? Ó, o ponto A e o ponto K, eles são iguais. O que muda? Só acrescentou o ponto 3, ó. O ponto B e o L são iguais, só acrescentou o 3. Então, para tu passares de uma letra para outra no código Braille, tem uma lógica. E a minha preocupação em matemática, o que era? Os números. L invertido, é o ponto 3, o 4, o 5, o 6. Letra A é o ponto 1. O código de número, ó. Isso aqui é como se fosse a representação do número. Então a gente bota isso aqui na frente da letra B, não vai ler isso aqui como B, vai ler como 2. Vai ler como o número 2. Aqui, ó, o sinal de número, o ponto 1 e o ponto 4, a gente vai ler com o 3. Tá? E assim a gente passou, é assim que são representados os números. Como que se escreve em Braille? Nós temos duas maneiras. Ou a gente escreve com a máquina Perkins, essa máquina em Braille, essa máquina que escreve em Braille, ou com o reglete e o punção. E o que aconteceu? Os símbolos, os sinais, né? E depois de tanto pesquisar, ir atrás, procurar escola especializada, eu acabei me encontrando com esse camarada aqui, ó. Esse livrinho. Tá? O que esse livrinho traz? É o Código Brasileiro de Matemática, em Braille. Então aqui, com este livrinho, todos os sinais de matemática que um professor pode precisar, incluindo limite, derivada, integral, coisas de ensino superior, né? Assuntos de ensino fundamental, assuntos de ensino médio, todos os símbolos de matemática estão representados aqui. Tá? Tem uma simbologia convencionada para o Brasil aqui. Tá? Os professores de matemática, se tiveram os colegas da área de matemática, né? Basta pedir para o Instituto Benjamin Constant, eles mandam também esse código de matemática. Ele tem disponível na internet em PDF também, se é alguma coisa mais grave assim. Só colocar Código Brasileiro de Matemática em PDF e a gente consegue baixar uma versão digital. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos escrito 3 quartos. Ó, símbolo, número 3. Esses dois sinais aqui que eu estou passando mal é o sinal de divisão, símbolo de número e o quarto. Em Braille é uma linguagem linear. Ela não tem sobrescrito, inscrito. Então, por isso, a preocupação que a gente tem que ter na hora de falar. Por exemplo, a gente vai falar para um cego
O denominador é o que está embaixo. Isso não faz sentido nenhum para um cego, porque na escrita dele não tem o embaixo, né? Não tem o em cima. Ah, é 2 elevado a x. Que são básicas, né? O professor que nunca teve contato com um aluno cego não tem como se dar conta. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, ó, eu trouxe aqui um exemplo de uma expressão matemática. Ela está escrita aqui, ó, x elevado a menos 1 menos y elevado a menos 1 sobre x mais y, tudo aqui embaixo. Ó. Tá vendo a diferença? E aqui eu expressão, só que na linguagem computacional. Porque hoje em dia muitos alunos usam o computador em vez do código Braille. E a gente, como professor, a gente precisa respeitar isso. Né? Eu, por exemplo, com diversos alunos cegos, professores cegos, e todo mundo me falou assim, ó, Danner, para ensinar matemática tem que ser no Braille. Os alunos medalhistas do BMEP, matemática eu fazia no Braille, matemática eu fazia no Braille. E foi muito engraçado, né? Quando eu volto para o IFE, aqui em Rio Grande, tem um aluno cego na minha turma e ele não usa o Braille. Por quê? Porque além de ser cego, ele tem problema de locomoção. Tem problema motor. Tem problema de locomoção e tem problema motor. Então ele prefere, é mais rápido para ele, escrever no computador. Apenas para as figuras, né? Para gráficos, para figuras. E o resto todo ele vai fazer no computador. Não sou eu que vou empurrar o Braille para ele. Ele é que tem que me dizer qual é a metodologia que ele prefere. Tá certo? Então, não existe o método certo e o Eu comecei a trabalhar com cego em 2006, até 2018, eu sempre usei o Braille, sempre. Em 2019, eu passei a usar apenas o computador. O Braille eu só uso para ensinar gráficos. Então, a gente tem que estar aberto a essa que é como é que o cego faz contas, né? Como é que ele faz contas? Nós que enxergamos fazemos contas com calculadoras, com lápis, com papel. O cego pode usar uma calculadora com voz, só que, por exemplo, no Enem não tem essa possibilidade. Então ele tem que aprender a utilizar os recursos apropriados para ele. Que é o cubaritmo, que é essa peça aqui de madeira, onde o como se fosse em tinta, tu escreve ali, tá? Gente, o cubaritmo ele é muito raro, é peça de museu hoje, não se usa mais. Tá? Eu trouxe aqui a título de curiosidade para vocês. Por quê? Porque o cego demora muito para mexer com esses dadinhos aqui. O que se usa mais é esse de baixo, ó, que é o soroban. Muito parecido com um ábaco. As contas são essas bolinhas, tá? Que ela não deixa essas contas soltas, fazendo com que o cego não perca os números que são anotados. E a partir deste soroban, a gente vai fazer os cálculos com o aluno cego. Ele é que te permite fazer os cálculos com os alunos cegos.
Gente, e uma coisa que eu tinha muita curiosidade desde o início era como fazer gráficos, né? Por quê? Porque eu acho assim, ó, todas aquelas outras maneiras que eu fazia lá no início, com cola colorida, ou levando o gráfico pronto em braille mesmo, ele é uma maneira que tu já dá o gráfico pronto para o aluno, né? Isso não é o ideal. O ideal é que o aluno construa o gráfico, né? Para que a gente possa avaliar. Então, o que aconteceu? Durante muito tempo eu levava aquelas colas coloridas, né? O material artesanal feito. Até que eu descobri o multiplano, né? Que são as figuras que estão aparecendo aí para vocês. O multiplano é uma que eu vou construindo com eles, ó. Nós temos a foto aqui de um aluno fazendo uma parábola. Aqui a gente está resolvendo, ó, nesta outra foto, um exercício de conjuntos. Existem peças em braille, onde ele pode fazer anotações no próprio multiplano. Então isso facilitou sobremaneira, né, o ensino de matemática. E o que é importante destacar nesse multiplano é assim, gente, que talvez seja uma conclusão importante, né? Que assim, ó, né, nas escolas aqui da minha cidade, as professoras de AE, elas têm as técnicas de como adaptar o material, de conhecer, né, o professor de matemática sou eu. Quem tem que ensinar matemática sou eu. Esse conteúdo é o meu conteúdo. Então, eu preciso me apropriar dessas adaptações. A professora de AEE abarcar todas as disciplinas. As professoras de AEE me ajudaram muito. Muito, muito, muito. Tudo que eu aprendi, eu devo a elas me davam os caminhos e eu corria atrás, né? Só que a matemática, a disciplina é a minha. Essa é minha. Então, por isso que a gente tem que buscar, enquanto professor, soluções, sim. Hoje em dia, o que eu demora um monte para secar, né? Demora um monte para secar e eu levo pronta para o aluno. Aqui não, ele constrói na hora. O próprio aluno cego vai construir as figuras. Então, aquelas faço o material. Eu uso os recursos tecnológicos hoje em dia, muitos recursos tecnológicos. O DOSVox, que eu falei para vocês, e aqui eu tenho a foto de 2 softwares. Todos esses 3 são gratuitos. O que ele faz? Tu pega um texto, joga no Braille Fácil, ele transcreve para o Braille, aqui embaixo, ó, automaticamente ele transcreve para o Braille. Tá? E aí tu, com uma impressora Braille, o material para o teu aluno, imprime em Braille para o teu aluno. E para as figuras e gráficos, gratuito, disponibilizado pela UFRJ. É só baixar no computador, é bem levezinho, tá? Tu digita aqui os dados do teu gráfico e ele automaticamente ele faz o gráfico para ti. Certo? Ele monta o gráfico para ti. Isso que vocês estão vendo desenhado ali em pontinhos vai sair exatamente assim como a impressora Braille. A impressora Braille vai sair exatamente o que está aparecendo na tela. Todos em pontinhos em relevo. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho exemplos de gráficos, ó. Trigonometria e desenhos, ó. Que todos eles, um desenho eu posso desenhar, é como um paint, aquele paintbrush do Windows,
tu pode ir desenhando, né, as figuras e ela vai transformar o teu desenho em linguagem braille. E aí tu pode, sem problema algum, jogar esse arquivo, né, para uma impressora braille e levar para o aluno. Então, aquele trabalho artesanal, né, ele é muito facilitado com esses dois softwares, o Braille Fácil e o Monet, tá? São softwares que eu uso direto, tá certo? Uma ferramenta que é bastante interessante, eu até quero mostrar para vocês, porque eu não conhecia isso, para quem tem aluno cego, tá? Para quem tem aluno cego, uma ferramenta bastante interessante do próprio Google, tá? Por exemplo, por quê? O aluno cego, ele precisa ter... Não adianta eu dar uma foto. Ah, eu quero um pedaço de um livro que o aluno cego precisa ler, tá? Eu tenho duas maneiras. Ou esse arquivo está em TXT, ou ele já veio num livro adaptado. São raros os livros adaptados ainda, tá? Então, o que que tu podes fazer? Tu pega com o celular, eu quero uma página de um livro, tu tira do livro com o celular. Aqui eu tenho uma imagem, ó, eu botei no Google Drive aqui, no meu Google Drive. Isso é uma imagem de uma página do livro, tá? Clico com o botão direito, aqui vai abrir como, ó, documentos do Google, tá? Documentos do Google. Ele tá lendo aqui o meu documento. Aqui está a página que eu tirei a foto, ó. Aqui está a foto, tá? A página que eu tirei. Embaixo aqui, ó, o Google já fez a transcrição para mim, ó. Salvar em TXT e dar para o aluno cego. É claro que tu precisa revisar, porque às vezes essa transformação ela ocorre alguns erros nessa leitura, tá? Porque aqui, ó, os leitores de tela não captam a imagem. No momento que eu abro com o Google Docs, ele transforma a imagem em código. E não corre, né? Ele transforma em texto. Desculpa. Ele transforma em texto. No texto, eu consigo jogar no Word, salvar em TXT, para o meu aluno cego. Então, isso a gente consegue fazer sem muita... fácil criar materiais didáticos. Porque tu tens os programas, né, que fazem isso. O que é necessário, muitas vezes, é uma impressora Braille para te ajudar, né, que isso nós conseguimos ali no IFE, com a Escola de Cegos aqui, com a Escola José Álvares de Azevedo, nós temos uma parceria que eles nos emprestam a máquina Braille quando há necessidade de confecção de material tátil. E até mesmo, né, em impressoras 3D a gente consegue fazer essas adaptações, tá? Gente, assim, ó, a minha utopia, né, enquanto professor é conseguir disponibilizar os recursos para todos os alunos, tá? Eu tenho aqui uma foto, né, eu trouxe aqui fotos, tá, de um aluno cego lá do IFE. Aqui na primeira foto, onde aparece um computador e aparece a prancheta aqui do multiplano, a prancha do multiplano, o que a gente está fazendo nessa foto? Nós estamos fazendo a mesma questão, só que de duas maneiras diferentes. Ele fez a questão no multiplano, ele fez a mesma questão no computador, certo? E aqui embaixo, ele está fazendo a mesma questão, é o mesmo aluno,
ele está fazendo a mesma questão com a maquinazinha dele de braille, ó. Com a máquina do braille e o soroban ali na mão dele, ó. Então, a nossa missão enquanto professor é disponibilizar essas ferramentas para o aluno. E quem vai dizer o que ele prefere é o aluno. É o aluno. Sou eu que vou empurrar o multiplano para ele, ou o computador, ou a máquina braille. O que ele está acostumado. Tem que ver o que ele está acostumado. Aqui, por exemplo, ó, essa outra foto aqui de cima, para mim é o exemplo de inclusão dentro da sala de aula. Gente, eu consegui fazer uma foto assim em todas as minhas aulas? Claro que não. Claro que não. Mas, enquanto professora, eu tenho que buscar isso em todas as aulas. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma foto onde o aluno cego está com a maquinazinha dele de braille. Vocês podem ver o soroban ali do lado, ó. Uma aluna com o caderno e uma folha, né, fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a mesma atividade, a mesma lista de exercício, tá certo? E o que está acontecendo? O cego está usando os recursos pertinentes a ele e a aluna que enxerga está usando os recursos que ela utiliza normalmente. E o que é interessante nessa aula aí, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo assim, eu tinha, essa turma era uma turma que eu tinha muitos alunos com notas muito boas em matemática e muitos alunos com notas muito ruins em matemática. E aí eu fiz uma atividade que era um aluno com notas mais altas vai ajudar um aluno com notas mais baixas. Fiz tipo um sorteio assim. E aqui, nesse caso, o aluno com notas mais altas é o aluno cego. O cego é que está ajudando ela. Tá? Gente, assim, ó, na situação que nós temos hoje em dia, eu falo aqui pelo meu campus, certo? Eu não sei como é a realidade do campus Erechim, de todos que estão nos acompanhando, mas a nossa realidade no campus Rio Grande, ela mudou muito, tá? Eu sou professor ali há 10 anos e o perfil dos alunos mudou muito. Nós temos muitos mais alunos. Por exemplo, até 2012, nós nunca tínhamos tido um aluno cego. Nós já estamos no terceiro. O número de alunos incluídos aumentou muito. Hoje, no NAPNE, nós temos em torno de 50 alunos. Certo? Eu tenho 25 anos de sala de aula. Né? Eu comecei a dar aula antes de me formar. E o ano passado, pela primeira vez, tive uma turma onde o número de negros é muito parecido com o número de brancos. Então, essa inclusão, ela tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Não é apenas o aluno com deficiência. Não é apenas o aluno com deficiência que precisa de atenção. Todos os alunos precisam de atenção. Todos aprendem de um jeito diferente. Né? Isso que a gente faz com o cego, né? Claro que é humanamente impossível dar atendimento individual para cada um. Mas aqui eu trago para vocês, ó, uma foto do meu atendimento. Esse é meu atendimento. Esse é o horário de atendimento. A gente senta assim, ó, numa mesa, um ajudando o outro. Aqui está todo mundo no quadro, ó, fazendo os exercícios em conjunto. Então, é dessa maneira que eu tento incluir todos dentro da sala de aula. Certo? E o grande desafio, né, do sistema educacional é fazer com que os professores abracem a questão da inclusão. Porque é comum, eu cansei de participar de reuniões de professores e escutar. Eu não sou pago para dar aula para cego, eu sou pago para dar aula para surdo, sabe? E a gente escuta isso até hoje, gente. Até hoje. E não adianta, gente. Não adianta. Se a gente não conscientizar o professor,
inclusão fica do lado de fora da sala. Porque no momento que fechou a porta da sala de aula, quem manda na sala de aula é o professor. Quem tem o controle, talvez o manda, fica muito agressivo, mas quem tem o controle da sala de aula é o professor. Se o professor não acreditar na inclusão, ela vai ficar do lado de fora da sala. Para que a inclusão seja realmente colocada em prática, o professor tem que acreditar que é possível e tem que se sentir apoiado. Tá? Então, por isso que é muito importante, né, o trabalho desenvolvido pelo NAPNE, pelo nosso CTA do IFRS. Então, a gente tem que se apoiar nisso para que mais professores abracem essa causa. Porque, gente, assim, ó, eu vejo um amadurecimento muito grande dos nossos alunos, tá? Porque, como eu falei para vocês, com a questão da inclusão, eu não tive essa oportunidade quanto aluno. O primeiro aluno cego que eu fui conversar foi em 2006. Por quê? Porque na minha época, nem cego não estudava na mesma escola, né? Então, eu não tive essa oportunidade de conhecer pessoas diferentes, pessoas que aprendem diferente, pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm mais facilidade. Não tive essa oportunidade. Porque eu estudei numa época onde existia escola segregada. Então, hoje em dia, vocês imaginem, né? Hoje em dia eu tenho 2 alunas que trabalham comigo na adaptação de material. São alunas, uma de 15 e outra de 16 anos. Quem faz esse material adaptado aqui, esse que eu mostrei para vocês na foto, são alunos de 15 e 16 anos. São eles que fazem essa confecção. Tá? Eles me ajudam nos atendimentos também. Eles vão para o atendimento na escola junto comigo. Então, tu imagina a vivência que esses adolescentes estão tendo, compartilhando os mesmos espaços com todos. Né? Nós trabalhamos numa escola pública, espaço é de todos. Né? E é inimaginável, né? Nós termos uma universidade federal, como eu tenho aqui, contar para vocês que durante 30 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, nós não tivemos cegos. O IFE aqui em Rio Grande, antes era Colégio Técnico Industrial, antes de ser IFE. Ele é mais velho que a FURG, tem quase 60 anos. O primeiro cego que estudou foi o nosso aluno em 2012, 2013 que entrou. O primeiro. Este ano está se formando o primeiro cego aqui. Em 60 anos. Né? Isso é inadmissível, né? Inadmissível. Então, uma das maneiras que eu encontrei através da pesquisa, né, dessa pesquisa toda que eu fiz, tanto no mestrado e no doutorado, foi que para sensibilizar os professores, uma das maneiras era através da experiência estética. Tá? Através da estética é uma das maneiras da gente fazer com que os professores enxerguem isso. Tá? Esse cartoon que eu trago para vocês foi um aluno do IFE aqui, meu aluno do IFE, hoje ele deve ter uns 18, 19 anos, que ele que fez esse cartoon. Porque todos os cegos que eu conversei, foi fundamental o apoio da família. A família teve um papel fundamental no aprendizado. Era o pai que ajudava em casa, era o pai que confeccionava material, tá certo? Era a mãe que ia na escola, era a mãe que dava o atendimento educacional especializado. Então, a questão da família esteve presente em todos os cegos que eu conversei, todos eles. Segunda característica importante, né, dos cegos que tiveram sucesso na vida escolar, a presença de alguém, de algum professor, de alguma professora, de um professor de música que fez um código de matemática para um aluno cego estudar. Então, sempre alguém fez a diferença na vida desse aluno, para que o aluno conseguisse o sucesso no ensino. Tá? E é muito triste essa terceira gravura representa a escola. Que a escola, muitas vezes, não enxerga o aluno cego.
Muitas vezes eles me falaram nessas conversas que nós tivemos, entrevistas, eu entrevistei todos eles, que muitas vezes eles não aprenderam Soroban na escola, multiplano na escola. Por quê? Porque ninguém sabia usar. Ninguém sabia usar. Muitas vezes, como a minha aluna cega lá, minha primeira, falou, eu não preciso aprender geometria porque eu sou cega. Isso não é incluir. Não é inclusão, assim, né? Como é que tu vai tirar um conteúdo, assim, do nada? Não tem... vai excluir, tu tá menosprezando a capacidade, né, do aluno. Tá certo? Então foram essas três categorias fundamentais para que a gente entenda o aluno com deficiência. A família, o professor, né, ou os professores, alguém que enxergou, e a escola. A escola precisa abrir os olhos para essas necessidades. E a gente precisa buscar saná-las o mais rápido possível. E eu sempre conto uma história aqui que aconteceu que foi muito marcante aqui para mim. Em 2013 ou 2014, eu tinha numa mesma sala, eu tinha um aluno autista com Asperger e um aluno cego. E os alunos no início assim do ano, esse aluno Asperger falava muito assim, interrompia bastante a aula e no início do ano eles tiveram problemas assim de adaptação da turma com esses dois alunos, né? Porque muitos nunca tinham estudado em escolas inclusivas. E eu faço parte do NAPNE aqui de Rio Grande. Nós do NAPNE, eu era professor da turma e trabalho no NAPNE. Nós conversamos com a turma explicando, né? Eles aprendiam de maneira diferente, que eles aprendem os mesmos conteúdos, só que de um modo diferente. Explicamos tudo, né, que isso era inclusão e parará, toda aquela história, conversamos com os alunos. Até que um belo dia, o trote aqui do Rio Grande é uma gincana com questões de lógica, com questões de matemática, e essa turma acabou ganhando a gincana. Porque o aluno com Asperger era excelente em matemática e o aluno cego também. Então, eles tiraram o primeiro lugar na gincana e parece que caiu a ficha da turma, sabe? Opa, para aí, aquele aluno que eu estava rindo, né? Eu ganhei a gincana por causa dele. É tão inteligente quanto eu, né? E no segundo ano, eles tinham uma disciplina de artes. E fizeram uma compra coletiva, né, para o material de artes do ano e conseguiram, todo mundo recolheram dinheiro de cada um e sobrou um dinheiro, né? E eu, como professor de matemática, digo, eles vão pegar esse dinheiro que sobrou, conseguiram um desconto, sobrou um dinheiro. O que aconteceu um ano depois, né, dessa fase de não aceitar o aluno incluído, né, que eles tiveram essa resistência? Eles pegaram o dinheiro que sobrou, foram numa loja de esportes comprar uma bola com guiso para poder jogar futebol com um aluno cego. Porque no IFE nós não tínhamos uma bola com guiso. Então, eu acho que para quem não acredita na inclusão, né, eu acho que situações dessa desmontam qualquer teoria, né, que venha a ir contra a inclusão. Talvez a inclusão seja ainda uma barreira para a nossa geração. Eu tenho certeza que os meus alunos que tiveram a oportunidade de conviver com a diferença, eles questionem isso no futuro. Eu tenho certeza disso. Que o problema de discutir ainda a questão da inclusão é da nossa geração de professores. A próxima, eu acho que isso já vai estar... Eu acho que essas questões já estarão internalizadas, porque eles conviveram com isso. E nós não tivemos essa oportunidade.
Gente, eu trago aqui, né? Sei que alguns colegas da área pode ser algum colega da área de matemática, tá? Aqui são minhas principais referências, assim, brasileiras, né? Aqui depois eu já deixei com a Juliana essa apresentação toda. Tem o site aqui do IDC, que vocês podem entrar, procurar mais informações. O projeto Fundão de Matemática é da UFRJ. Eles têm um projeto muito bacana, onde os alunos do curso de matemática fazem estágio dentro do Instituto Benjamin Constant. Tem muitos materiais, inclusive esse livro que eu coloquei aqui, ó, Atividades Matemáticas para Deficientes Visuais, é produzido em parceria com o IBC neste projeto Fundão. O site aqui, matemáticainclusiva.net, que é um grupo de pesquisa da professora Lulu Hilli, de São Paulo. O site do Multiplano, que é fundamental para que o aluno cego aprenda gráficos, tá? O nosso site do CTA, do IFRS, que tem muito material. Aqui tem a questão do DOSVox, do Braille Fácil, tá? E aqui embaixo eu deixei o link do YouTube, onde aparece a história da criação do Braille, de como ele foi criado, tá certo? Assim, gente, aqui é o site que tenho aqui no Campus Rio Grande, tenho que atualizar ele, meu e-mail, e um cara que perpassou toda o meu trabalho foi o José Saramago. E essa frase, para mim, ela extrapola, né, os limites da deficiência, da inclusão. Né? Eu acho que essa frase cai muito bem nessa época que a gente vive hoje. Né? Pelo amor de Deus. Penso que não cegamos. Essa frase aqui, eu termino a minha apresentação e fico à disposição para a gente conversar, né? Eu falei demais até. Ótimo, Dander. Nossa, que experiência bacana, viu? Você trouxe muitos elementos, né, para a gente refletir, para pensar sobre a questão da prática, né, da prática docente, o quanto a questão do engajamento ele é importante, né, também, né, que o professor precisa acreditar nessas questões, né, acreditar, se envolver, buscar. Então, isso é fundamental. Tem algumas participações aqui, Danner, no bate-papo. Acho que a gente pode ir lendo, quem sabe, pode ser? O pessoal também que quiser, o pessoal que quiser abrir a câmera e fazer perguntas, né? Fiquem à vontade também, tá? A Rosiane também, se quiser falar, fica à vontade, Rosane. Dani, agradecer as tuas palavras e o teu trabalho. O caminho que tu fez é o que muitos professores fazem, né? Dessa busca, esse comprometimento pessoal, né? E bom que tu achou um espaço e uma instituição para fazer a diferença e conseguir levar a muitos outros espaços, né? Eu acompanhava, nós temos na nossa rede 3 alunos cegos somente aqui na regional de Erechim. Nós temos 2 alunos no ensino médio, em cidades pequenas aqui do interior. E aí, quando eu digo pequena, é bem pequena, porque Erechim tem 130 mil habitantes apenas. Tu estava falando que Rio Grande era pequeno para 200 mil. Certo, Tanner? Então, temos um aluno no ensino fundamental, anos finais, né, numa escolinha rural. Então, a gente também fica preocupado, né, com a demanda, com o que a gente consegue fazer. Só o AE é insuficiente. Tu traz uma fala bem importante. A sala de aula precisa se envolver no processo da inclusão. Não é a tarefa do professor da sala de recurso, é uma tarefa de todos nós. Eu fico muito feliz de te ouvir reforçar algo que a gente incessantemente fala, mas precisa, às vezes, vir alguém de um outro lugar, repetir a mesma coisa e dar o testemunho. Eu acho que isso que tu faz é fundamental, né? E quando tu trouxe a matemática, eu fiquei ainda mais feliz, porque eu sou natural da área.
e a colega da rede no fundamental, que foi buscar sozinha, adaptar os materiais, independente da sala de recurso, é da área de matemática. Foi muito legal, porque ela perguntava para ele como ele percebia e ela traduzia aquilo na linguagem matemática para que ele aprendesse os conceitos. E a partir dessa iniciativa dela foi que eu comecei a linkar. Então, né, eu fazendo visita nas escolas, enxergava um trabalho, eu ia atrás do professor, né, da área para conversar com ele sobre o componente dele e o quanto os detalhes da construção deles eram significativas para alguém que estava numa outra escola. Então, essa vinculação das escolas para fazer a troca de materiais, mostrando e contando, então, para quem produzia a história do colega, que é diferente, que aprende de um jeito diferente. Eu acho que é uma maneira da gente aproximar histórias que estão na mesma rede, mas que, às vezes, por uma questão geográfica, fica um pouco longe. Eu acho que é muito importante isso que tu traz. Esses materiais aí eu fiquei babando. Acho que a gente vai ter que fazer uma oficina. Além de te ouvir, eu acho que nós temos que pensar uma formação. E aí a gente tem gestores e tem outros profissionais de outras redes aqui. Eu acho que uma oficina daqui a pouco para provocar uma função. Deixa eu te mostrar aqui, Rosane. Então, olha aqui, ó. Esse projeto que eu te falei, que nós temos junto com a Escola de Cegos, o ano passado, porque não sei se acontece aí, uma realidade nossa aqui de Rio Grande é que muitas pessoas ficam cegas na vida adulta, né? Por diabetes, por um transplante. Então, tem vários alunos assim. E o ano passado, o nosso trabalho foi fazer com que as pessoas aprendessem novamente. Por quê? Porque essas pessoas que foram alfabetizadas em tinta, no momento que elas ficaram cegas, elas não sabem mais, elas não conseguem mais escrever em tinta, né? E também não sabem o braille. Então, elas ficam no limbo. Né? Então, o nosso trabalho ano passado foi de pegar um grupo de adultos cegos e fazer esse trabalho, de ensinar eles a mexerem no computador, aprender a tecla, né? Aprender as teclas, digitar sem escrever, sem enxergar, desculpa. Então, foi esse trabalho assim. E sempre preparando eles para ingresso na universidade. E, para nossa surpresa, nós tínhamos 4 alunos, 3 fizeram o Enem e hoje estão na FURG. Né? Então assim, nós temos um banco de materiais aqui adaptados. Deixa eu só te mostrar. Eu tô só esperando. Isso aqui a gente vai compartilhar com todo mundo, tá? Se vocês quiserem. Isso vai para o site depois. Só vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem todo esse material aqui que eu estou passando aqui, tá tudo adaptado já com as figuras, tudo, todo o material adaptado. A nossa ideia é adaptar todo o material de ensino médio, tá? O professor vai entrar, professor, quem quiser, tem os exercícios, deixa eu mostrar aqui um do 4º ano. Daniel, tu tá tentando projetar aqui para nós? Isso? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Mas eu consigo ver, Juliana, aqui, ele está usando o material do Class, que eles têm é o Class, né, Daniel? É no Google Sala de Aula. Isso. É no Google Sala de Aula. A gente tá vendo a possibilidade de botar no site esse material todinho. E nós já vamos ter todo o material de matemática do ensino médio. Aqui a gente está trabalhando com geometria espacial, por exemplo. Isso é aqui, e tem todas as figuras já adaptadas, ó. Isso. Tá tudo adaptado aqui. Tem a lista de exercício, aí tem a figura com o respectivo número, aí é só o professor baixar e imprimir o material. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Concluindo agora
essas atividades pedagógicas não presenciais. Esse ano nós estamos organizando todo o material para deixar disponível para os colegas. Ai, muito bom, porque esse ano, então, foi o desafio supremo, né, de como chegar neles com o ensino remoto, né, Daniela? Eu acho que o que tu nos acena aí é um presente. Eu mexi porque eu tenho um aluno no 4º ano, né? Um aluno cego no 4º ano, né? E eu tenho que explicar geometria espacial à distância. É algo assim. Um desafio, né? Daniel, tu fez uma fala bem importante ali que eu quero salientar, né? Que tu estava colocando da tua vida escolar, de não ter tido, né? Eu acho que isso é uma outra questão que, nesse momento, com as mudanças na legislação de inclusão da pessoa com deficiência, é algo que está latente, né? Essa coisa da escola, de estar com todos ou de estar na escola especializada, ganhos e perdas nesse processo. É bem difícil, de muitas incertezas, porque se os investimentos acontecessem tanto numa linha quanto na outra, tudo seria perfeito, as coisas aconteceriam, e a gente sabe que não, né? O investimento na rede de educação básica não cobre a demanda. Pois é, eu concordo contigo, e até uma fala, vou te trazer uma fala de um entrevistado daqueles meus que estudavam, os professores estudavam no Santa Luzia, em Porto Alegre. O Santa Luzia era uma escola segregada, onde o aluno ficava lá no regime de internato, né? E eles me relataram, foi tardes de entrevistas, assim, a tarde inteira de entrevistas, sabe? E eles me falaram, e hoje eles são professores de AE, são cegos e hoje trabalham no AE. E eles me falaram assim, né, resumidamente, Danner, naquela época que eu estudava na escola segregada, eu ficava o dia inteiro à disposição das irmãs. Geralmente eram irmãs que davam aula. Então elas iam testando com a gente. Elas iam testando. Tentavam esse material, tentavam um outro. E é óbvio que em algum momento tu acabava aprendendo. Só que a convivência social de férias com a minha família, nem o meu pai e a minha mãe sabiam o que eu era capaz de fazer. Né? Então, o que aconteceu? Quando a escola passou a ser inclusiva, deixou de ser segregada e passou a ser inclusiva, né? A gente ganhou em experiência social. Só que nós perdemos em conteúdo, conhecimento. Por quê? Porque a escola regular, ela não foi lá na escola inclusiva buscar. Isso foi uma crítica que ele fez. Né? Nós precisamos da escola especial. Eu acho assim, ó, é que no Brasil é complicado falar sem falar de política, né? É muito difícil. Só que nós tivemos dois movimentos, né? Nós tivemos um movimento que queriam fechar as escolas, né? E eu aponto, eu estude assim. Cara, as escolas especiais, elas são fundamentais, né? É lá que a gente tem que buscar a parceria. É lá que a gente tem que ir aprender, né? Eu cobro muito aqui, né, pela proximidade que eu tenho, porque muitos colegas que hoje dão aula na FURG foram meus colegas, né? E eu falo, poxa, gente, vamos fazer uma interlocução dos alunos da matemática da FURG com os alunos da escola especial, né? Com a José Álvares ali. Nós temos muito a aprender ali, né? Eu acho que a escola especial tem que ajudar nesse papel de formação dos professores da rede. Tem que ajudar nesse processo. Tu traz é exatamente isso aí, né? Não é excluir uma ou outra. Eu penso que realmente, bem na linha do que tu está colocando, as duas são essenciais, né?
que ambas se completam se houver esse compartilhamento. Vamos ver o que vai vir pela frente aí, porque a questão toda por detrás disso são os recursos. O grande X é a gestão, né? Infelizmente. Temos um aluno cego aqui no primeiro, nós temos um no primeiro e um no quarto ano aqui no IFE, tá? E o do primeiro ano, olha o que acontece, né? Com qualquer uma das duas situações. Ele estuda lá com a gente, né? Ele estuda lá com a gente, só que ele tem aula de orientação e mobilidade na escola especial para aprender a caminhar, né, em locais públicos, aprender a atravessar a rua, né? Faz curso de atividade da vida diária para poder cozinhar em casa, para poder ser independente, né? Joga no time de futebol de cegos, ele todo, a ação dele também. E se tu botar ele só na escola especializada, ele vai deixar de conviver com os outros. Exato. É bem exato, é bem o que tu colocas. Eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui um desafio que a gente tem na rede. Nós temos, então, uma dos nossos estudantes do médio, uma menina, ela gosta muito de escrever e compor, e ela quer escrever um livro. Eu estou desde o ano passado me virando em papas para conseguir uma editora para a publicação do livro dela. Agora eu quero compartilhar contigo e com a Juliana essa tarefa, a gente viabilizar essa produção. Eu tenho negociado, né, tentando, mas aí o pessoal quer ver o material. Na época eu ainda tinha alunos de uma outra escola para fazer a parte de ilustração, porque a minha ideia é juntar todos eles, né? Fazer a parte de composição da expressão. Eu vou compartilhar com vocês o desafio, de repente a coisa anda mais rápido. Ela gosta de cantar, gosta de escrever poesia, texto, é um presente de Deus. E mais uma vez isso, Danner, se ela tivesse ficado na escola especial, ela nunca teria vindo nos enriquecer. Ela nos enriquece, ela nos desafia. Ela é uma guria assim fantástica. Então tudo que houve de limitações, né, por um lado, a questão da visão, ela tem algumas questões físicas associadas, mas ela tem uma vontade de aprender, é algo assim que encanta, enche de luz e desafia os professores naturalmente, todos. E ela quer fazer 2 faculdades, então a Juliana aí já comece a se preparar, porque a figura tem muito... Então, assim, quer escrever um livro. Então, eu já vou compartilhar com vocês esse macaquinho que está no meu ombro. Eu negocio para cá e negocio para lá e não consigo fechar nada em função dos custos, né? O material Braille é um volume maior. E aí, a decisão para construir alguma coisa comercial, que para eles também tem que ter esse viés, né? Mas, enfim, passando a bola também para vocês, para a gente pensar alguma coisa na realidade. Não, vamos pensar sim. Podemos ir conversando, né, sobre essas experiências. Acho que isso é muito, muito interessante, né, trazer essas experiências, né, essa vontade dela também, né, de publicar, é importante incentivar isso, né. Então, podemos ir dialogando, sim. Eu vou ler aqui algumas, mas deixa eu ver aqui. A Lorene, acho que queria falar também, né, Lorene? Se tu quiser abrir a câmera, fique à vontade. A Maria Dolores Gise, ela diz: eu acho que em todas as disciplinas o professor é que tem que fazer o trabalho com o aluno, e não o professor de educação especial fazer por ele. E a Loreni, ela perguntou, Danner, enquanto você estava falando sobre... Não sei se tu quer falar, Loreni, da tua dúvida? Acho que naquele momento do Drive, né? Não. Eu sou professora especializada também em deficiência visual. Aqui em Passo Fundo, a gente tem uma sala de recursos que até uns 2 anos atrás era só de deficiente visual.
eu tinha mais ou menos uns 20 alunos com deficiência visual, né? Bom, a questão é que tem opções também, isso que o professor falou da questão do braille, né? Que os próprios alunos com deficiência visual, algumas pessoas até ficam com receio de não usar mais o braille, né? Que eles têm medo de que o braille desapareça. Mas isso não é uma realidade, porque tem alunos que preferem usar o braille e outros que preferem utilizar só o computador, como é o caso de alunos mais velhos que têm contato tardio, né, que perderam a visão, enfim. O que eu queria, eu aprendi uma coisa nova hoje com o professor, que eu não sabia, que o Google Documentos, o Google Docs, ele converte, né, uma imagem para texto. Isso eu não sabia, professor. Eu gostei muito de aprender, porque a gente tem bastante trabalho no sentido de adaptar os materiais para os alunos, né, em sala de aula, e isso é bem prático. Muito obrigada. Eu também posso trocar a interpretação, né, Silvia? Sim, com certeza. Essa do Google, principalmente em todas as áreas, né? Mas para texto mesmo, o Google Docs ele resolve muitos dos problemas, né? Muito interessante mesmo, essa ferramenta, essa possibilidade. A Andressa Oliveira, ela escreveu assim também: sou professora de biologia e construí modelos didáticos para ensinar um aluno cego sobre citologia. Vamos ver mais para frente aqui. A Nilda, ótima colocação, conscientizar os professores de sala de aula. Muitos comentários aqui também, pessoal parabenizando pela tua abordagem, Dander, também. Né? Que excelente o teu trabalho, a tua abordagem. A Loreni daí aqui também então falou, ela já relatou aqui um pouco também do que ela escreveu. Acho que é isso, pessoal parabenizando, e todos gostaram muito, Dander, do teu relato, da tua experiência, né? Com relação à inclusão, né? Hoje nós no campus Erechim, nós não temos nenhum estudante cego. Temos alguns estudantes com baixa visão, mas não temos estudante cego. Mas a gente tem uma parceria muito legal com o pessoal da DEV, e a gente sempre organiza atividades que viessem ao campus, para que a gente pudesse ter esse contato, conhecê-los, né? Dialogar com eles também com relação às suas necessidades. E a gente, então, a partir de um outro projeto da Marlova, a gente propôs nos editais internos da instituição um projeto sobre a questão de jogos acessíveis e adaptados. Então, é um desafio também da gente tentar organizar jogos que possibilitem a questão do lazer, a questão da ludicidade, né? Porque esses materiais são muito difíceis de conseguir, ou eles são caros, né? Os jogos que são adaptados são caros, então a ideia é que a gente possa fazer no campus, adaptar alguns jogos que são tradicionais, para que possibilite essa questão do lazer, da ludicidade, mas também que possibilite a questão da aprendizagem, né? Que a gente sabe que também muitos conteúdos da matemática, né, são possíveis a gente fazer essa relação com os jogos também. E também é um desafio com pessoas com dificuldade de aprendizagem, né? A gente sabe que essa relação também ela é interessante, possibilita muito aprendizado, deficiências intelectuais também. Então é um desafio para nós enquanto equipe, né? As meninas que estão aí, a Marlova, a Solange, a Leonora, nós temos a nossa bolsista aqui, a Lidiane, também que está participando, que é um desafio também a gente produzir esses materiais, ter esse olhar, né, com relação à inclusão e adaptar esses materiais para que se tenha mais acesso, né, a essas possibilidades também. Acho que é muito rico essas experiências, tudo isso que tu traz para nós, Danner, para que a gente também possa pensar alternativas, pensar algumas estratégias, né? Sim, é fundamental. A gente não pode se acomodar, né, com
cada dia tem uma coisa nova, né, pra gente, é um desafio novo, né, e assim é a inclusão, né? Não é porque é a mesma deficiência, né, eu pego dois alunos cegos, eles vão ter necessidades diferentes, né, e é muito importante isso porque assim, ó, eu vejo a sala de aula como um todo, né? Muitas vezes antes de trabalhar com alunos com deficiência, né, eu não parava para refletir assim, ó, poxa, aquele aluno não aprende. Por que será que ele não aprende? Claro, eu estou dando aula como se todos aprendessem da mesma maneira, né? E não é assim. Então, por isso que eu mostrei até no final ali aquela foto de um atendimento meu, né? Eu valorizo muito os atendimentos. Os outros meus colegas aqui da área de matemática, eles brincam comigo, né? Danner, como é que tu faz para os alunos irem no atendimento? Né? Por quê? Porque a gente vai para o atendimento para fazer exercícios juntos. Né? Não é trabalho colaborativo no atendimento. É um ajudando o outro. Né? Porque às vezes o aluno não aprende com a minha explicação, ele aprende com a explicação de um colega. Né? Por mais que eu tente falar a linguagem deles, dos alunos, muitas vezes eles entendem melhor com um colega. Né? Então, eu tento conscientizar os alunos justamente dessa partilha, né? Eles partilharem o conhecimento. E isso é muito legal, é muito recompensador. Excelente. Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma contribuição. A Marlova está escrevendo aqui no bate-papo. Marlova, se tu quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Tá? A Marlova está colocando aqui, a ação do ano passado surgiu de uma demanda. E dessa forma nós percebemos a necessidade de realizar um trabalho com jogos adaptados, não só para a comunidade externa, mas para os nossos estudantes. É isso mesmo. Isso, Júlia. Desculpa que eu coloquei no digitar, não ficou a Juliana, né? Como a Juliana colocou, surgiu da necessidade com a ADEV, mas daí, durante o final do ano a gente amadureceu e realizou esse projeto, então, que é coordenado por ela, né? Mas, assim, é uma aprendizagem constante, né? Eu sou licenciada em matemática, mas como faz um pequeno período, assim, que eu tive minha formação, a parte de inclusão nem era vista, né? Como componente curricular, como disciplina. Então, é um aprendizado que a gente vai tendo, né, dentro do nosso trabalho e vai verificando as necessidades que vão surgindo. E vai nos dando satisfação, né, poder realizar essas atividades. Maravilhosa apresentação do professor Danner, nossa, muito, muito boa. Obrigado. Obrigada, Juliana, obrigada, professor Danner. Eu até vou compartilhar, gurias. Tô lembrando aqui agora, durante o meu trabalho, eu fiz um trabalho de estado da questão, que é um estado da arte, tá? E eu pesquisei em teses internacionais sobre matemática e educação de cegos, tá? Tem uma professora de Portugal, se eu não me engano, ela trabalhou com jogos adaptados. Ótimo. Eu vou compartilhar a tese contigo, Juliana. Excelente. Eu tenho ela no meu computador aqui, só tenho que achar, mas eu tenho ela. Tá? E aí eu compartilho contigo. Joia. Quem sabe te dê mais algumas ideias aí, né? Com certeza, com certeza. E a gente pode fazer outros momentos também de diálogo, né, Danner? Alguns momentos de troca, de diálogo, né, Rosane? Quem sabe a gente organiza aí a sugestão de, quem sabe, uma oficina, quando for possível, algo mais presencial, quem sabe a gente tenta pensar, né, alguma coisa nesse sentido, para o Danner vir conhecer Erechim. Eu não conheço, Erechim eu não conheço ainda. Já ficou convidado, Danner. Estou começando a ficar parceira da Juliana para trazer gente boa para
Isso aí. Ótimo. Não, quando quiserem, eu estou à disposição aí, sem problema algum, tá? A gente se organiza, vai com o maior prazer trocar, é muito bom mesmo. Eu acho que o fecho de tudo que tu disse ali no final, né, da presença dos alunos incluídos na sala de aula, traz um ganho na forma de garantir a aprendizagem para todos, porque ao professor perceber que ele tem que adaptar, aquele aluno ele acaba fazendo a mediação para os demais. Eu vejo muito que o processo em curso não é maravilhoso e nem atingiu a excelência do que a lei propunha, mas ele possibilitou para muitos professores essa percepção na sala de aula regular de que existem formas diferentes de aprender, e esses nossos alunos são, meu Deus, o carro-chefe para sensibilizar e provocar esses professores a perceber, né, que todos nós temos uma forma diferente de aprender. Muito, muito obrigada pela tua fala. É isso, eu que agradeço a oportunidade de trocar a experiência com vocês e estou sempre à disposição. Ótimo, excelente. Daniel, então, nós também agradecemos pela tua participação, né, por você ter se disponibilizado a trazer a tua experiência, dialogar conosco. Então, muito obrigada mesmo. Né? Vamos dialogando aí mais adiante para pensar essas outras alternativas, essas outras possibilidades, então. Nós queremos agradecer as nossas intérpretes de Libras, a Loreni, a Silvia. Muito obrigada, meninas, pela parceria de sempre. Né? As meninas são muito parceiras, sempre que a gente solicita o apoio, elas estão disponíveis. Muito obrigada. Rosane, muito obrigada também pela parceria da 15ª Coordenadoria nessa atividade. A Rosane também repassou o convite para as demais coordenadorias, então a gente quer agradecer muito a participação de todos os professores e professoras, né? Que bom, né, a gente poder ter pessoas de outras, né, como o Dana lá de Rio Grande, a gente tem essas possibilidades, o pessoal de Bagé, né, de Santa Maria, então que bom a gente poder ter esse momento de troca, de diálogo, né, que a questão das tecnologias nos possibilitam e nos permitem, né, nesse momento. Sempre, o prazer é nosso, a gente vai sempre estar à disposição. Quanto mais pessoas trouxermos para essa mesa de trocas aqui, mais chance de haver as mudanças que a gente precisa lá do outro lado, que é a sala de aula. Obrigada pela presença de todos aí. Joia, nós também agradecemos. Obrigada, pessoal. Obrigada aos colegas do NAPNE e do Campus Erechim também, que estão participando, que são nossos parceiros, estão sempre envolvidos, né? Toda a equipe do NAPNE é muito engajada e muito envolvida. Os nossos colegas do campus, muitos participando também. A gente quer agradecer. E todos, né? Todos e todas que estão até esse momento acompanhando a atividade. Dana, muito obrigada, pessoal. Sintam-se todos abraçados, né? À distância, assim. E a gente encerra, então, essa atividade hoje com essa, né? Com essa certeza, né? Que a gente tem muito a fazer, mas que há muitas experiências boas sendo já realizadas e feitas, e que bom que a gente pode conhecê-las, né? Obrigada, pessoal. Abraços a todos e todas. Obrigado. Tchau, tchau.